Olá, paz e bem. Espero que todos vocês estejam com muita saúde, com o coração repleto de amor, de muita paz, muita alegria, muita felicidade na sua vida. Hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo da nossa formação em parceria com a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís do Maranhão e com a Paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. Uma grande alegria estar de novo com vocês aqui. Eu quero saber se você já visualizou os nossos dois primeiros vídeos e queria a sua opinião, se você gostou, se está gostando dos vídeos, dos temas abordados. Conto com a sua indicação e com a sua opinião também, ok? Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, venha fazer parte do nosso time e também recomende o nosso canal para as outras pessoas, seus amigos, seus familiares, ok? A você que já está inscrito, meu agradecimento, meu carinho e meu abraço, ok? Nós estamos na série de vídeos de formação para agentes de pastoral do dízimo e dizimistas, né? Como eu já falei antes, numa parceria com a nossa querida Pastoral Arquidiocesana do Dízimo, coordenada pelo meu amigo Arocha. Aqui eu mando um grande abraço. E um abraço também a todos vocês que estão participando desta formação, que ela vai ter somente mais 2 ou 3 vídeos, né? Vídeos curtos, 10, 12 minutos, para que você possa aproveitar bastante. Nossa formação está baseada no documento 106, né, da CNBB, e na Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje nós vamos ver as passagens da Sagrada Escritura em que Deus nos convida a colaborar com Ele na instauração de uma sociedade em que haja partilha e comunhão de bens, né? E para começar esse nosso vídeo, eu queria ler com você na Bíblia Sagrada, né? Você pode pegar sua Bíblia, pode dar uma paulazinha aí no vídeo, pega lá sua Bíblia Sagrada e escolha lá a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Né? Então, no livro de Timóteo, repetindo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Lá diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Que leitura linda, né? Uma grande exortação a este livro maravilhoso, a Palavra Viva de Deus, dizendo que esta palavra é o meio adequado para ensinar, para corrigir. Por isso que nós, agentes de pastoral do dízimo, não podemos deixar de conhecer, de ler, de refletir a palavra de Deus. Porque ela que vai nos dar toda a sustentação necessária para ajudar os nossos irmãos a entender melhor o dízimo e a vida cristã. A principal fundamentação do dízimo, segundo aqui o documento 106, encontra-se na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura deve ser lida em comunhão com a igreja, que é a casa da palavra, para que se evite distorções ou reduções de seu significado. E antes de tudo, é preciso que a gente lembre que a palavra divina, ela é uma revelação progressiva. Quando você pega este livro maravilhoso, você vê que Deus foi tão sábio que faz uma revelação progressiva a partir dos patriarcas.
né? Começa no livro de Gênesis, vai lá Abraão, Jacó, depois com toda aquela história de Moisés, no Êxodo, a partir do Êxodo, e aí passa para os profetas, e depois, no Novo Testamento, Jesus e as primeiras comunidades. É bom que a gente lembre que a decisão de contribuir com o dízimo, a decisão de ser dizimista, nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa no nosso dia a dia. O dízimo surge no coração daquela pessoa que ama profundamente a Deus, que ama a sua igreja e que principalmente tem muita fé nas promessas de Deus e nas promessas de Jesus para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade. Lá em Levíticos, capítulo 25, versículo 23, e no Salmo 124, 1, nós vemos que Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra de onde provém o alimento e a fonte de toda a bênção. Então, querido amigo, querida amiga, reflita. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquista, que você conquistou, é graças a Deus. Tanto os seus bens materiais como os seus bens imateriais, a sua saúde, a sua vida, a sua felicidade, o seu emprego, a sua casa, ou seja, tudo. O que você tem e o que você é graças a esse Deus maravilhoso. E quando você reconhece isso, surge no seu coração esse desejo, né, de retribuir através do seu dízimo. Na Bíblia, quando a gente começa lá no comecinho nos Patriarcas, a primeira citação do dízimo está no em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Eu não vou ler integralmente aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu convido a você que cada citação dessa que nós fizermos aqui, você abra a sua Bíblia, leia e reflita, para que você tenha o seu entendimento, ok? Então, em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20, narra lá a história de Abraão, que decide dar a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos oriundos de sua vitória, né, de sua vitória diante dos reis que ele combatia. E lá em Gênesis também, logo em seguida, no capítulo 28, versículo 18 a 22, a gente vê Jacó, que se dispõe a oferecer o dízimo como resultado de sua experiência com Deus em Betel. Então, nos patriarcas, nós vemos o dízimo como um oferecimento, um reconhecimento e gratidão pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aquele que a ele se confia. Então, na primeira parte da Bíblia, nos patriarcas, nas primeiras citações do dízimo, o dízimo é visto como gratidão, como reconhecimento que tudo que nós conquistamos, tudo que nós somos, tudo que nós obtemos é graças a Deus. Quando você prossegue um pouquinho mais e vai lá ver em Moisés, né, você abre Levítico, capítulo 27, versículo 30, lá diz que todo o dízimo do país, tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores, pertence ao Senhor como coisa consagrada. Ou seja, Deus é o Senhor de tudo o que existe, das coisas materiais e das coisas imateriais. Daí decorrem alguns elementos muito significativos para o dízimo. Primeiro, o dízimo sustenta os levitas pelos serviços litúrgicos prestados, porque os levitas não tinham parte ou outra herança entre os filhos de Israel. Você vê isso lá, você pode depois pegar sua Bíblia, em Números, capítulo 18, versículo 21 a 32. E também em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 12, e também 14 e 27. Os levitas também davam dízimo aos sacerdotes. Você vê em Números, capítulo 18, versículo 26, que de todo aquele dízimo recolhido, os levitas ofereciam uma parte ao sacerdote. Se chama o dízimo dos dízimos, que hoje na nossa igreja a gente também chama de redízimo.
Então, o outro aspecto do dízimo, na parte de Moisés, é que o dízimo também servia para auxiliar os necessitados. Naquela época, principalmente os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Você vê lá isso em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 a 29, e também em capítulo 26, de 12 a 13. Uma outra função que o dízimo também tem, nessa parte de Moisés, é a sua visão pedagógica, porque o dízimo era o caminho de se aprender a se exercitar o temor do Senhor. Aí você vê lá isso em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 23. Então, essas citações que eu estou fazendo aqui, eu não vou ler agora no momento na Bíblia, porque vai tornar muito longo o vídeo, mas eu convido a você que a proporção que for assistindo o vídeo, vá lá, pegue sua Bíblia e leia essas passagens maravilhosas do dízimo. Uma outra característica do dízimo na época de Moisés é que ele tinha dois dízimos na verdade. Era um dízimo anual, que era levado ao lugar do culto, né, todos os anos, de preferência não, na época da festa, da Páscoa, que é muito bem narrado em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 a 11, e no capítulo 14, versículo 22 a 23. Né? Os israelitas anualmente levavam o dízimo ao lugar sagrado, lugar do culto, que era o templo. E também havia um dízimo trienal, né, que era entregue aos levitas para o sustento dos mais pobres e dos necessitados, que era justamente aquilo que eu falei lá, que era o dízimo usado para socorrer, para atender os estrangeiros, o órfão e a viúva. Essa característica do dízimo de Moisés é que inspira hoje uma das dimensões do nosso dízimo na Igreja Católica, que é a dimensão caritativa, que nós vamos ver no vídeo seguinte a esse. Né? Uma outra coisa importante também é que esse dízimo que os levitas recolhiam e servia de sustento era trienal e era usado exclusivamente para o auxílio a essas pessoas necessitadas. Né? Aí depois de Moisés, nessa progressão da Bíblia, nós vamos encontrar os profetas. E nos profetas se dá um destaque para Amós, no capítulo 4, versículo 4 a 5, onde Amós condena o culto sem o arrependimento e a conversão, e a oferta de sacrifícios e dízimos descompromissados com a vida e com a justiça. Isso aí nós vamos lembrar isso aqui um pouquinho lá na frente. Né? O dízimo que era ofertado pelo povo, mas assim, descompromissado. Era apenas um costume, né? Dava o dízimo, mas não tinha nenhum compromisso com a fé, com a vida, com a justiça. E também um outro profeta muito famoso, que muitos de nós conhecemos, né? Malaquias, que é o último profeta antes do Novo Testamento, basicamente no capítulo 3, versículo 8 a 12, onde o povo começa a desonrar o Senhor e se torna infiel nos dízimos e nas ofertas. Então lá há uma reprimenda muito grande por parte do Malaquias, né? Inclusive faz duras acusações contra o povo. E numa síntese de como o dízimo é colocado nos profetas, a gente vê que o dízimo é releito como sob o prisma mais profundo, que é o da fidelidade à aliança com Deus. Os profetas chamam a atenção do povo para a questão de se manterem fiéis à aliança que Deus fez com o povo judeu desde a época de Noé, né? Depois do dilúvio. Então, prosseguindo essa nossa caminhada pela essa escada progressiva da Bíblia, nós vamos chegar nos evangelhos, né? Nos evangelhos não existem muitas referências sobre o dízimo, mas as que existem são muito significativas. Né? Então, as menções que ocorrem no evangelho são basicamente referentes à prática da religião judaica no tempo de Jesus. Daí surge uma coisa muito interessante. Muita gente questiona se Jesus era dizimista. Por uma questão de lógica, era, porque se o dízimo era um preceito do povo judeu,
e Jesus era judeu, consequentemente, Jesus foi dizimista. Tanto é que nas muitas acusações que os fariseus e os sacerdotes fazem a Jesus, e nenhuma vez eles condenam Jesus por não ser dizimista, né? Por não oferecer o dízimo. Então é óbvio que Jesus certamente seguia o preceito de dar o dízimo anual, né, e o trienal, como acontecia naquela época. Numa linha mais profética, Jesus opõe-se ao comportamento dos fariseus e dos escribas que se preocupam em dar o dízimo do hortelã, do coentro e do cominho, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Lembram lá do profeta Amós? Então Jesus reforça, né, a questão do descompromisso dos fariseus em apenas dar o dízimo e não seguir os preceitos de Deus. E a gente vê isso em Mateus, capítulo 23, versículo 23, e em Lucas, capítulo 11, versículo 42, né? Onde a gente percebe que os fariseus não compreendiam o verdadeiro valor dos preceitos de Deus para a vida do povo. E mais na frente, em Lucas, capítulo 8, no versículo 1 a 3, nós vamos ver que os discípulos e as mulheres que acompanhavam Jesus ajudavam com os seus bens, colaboravam com os seus bens, né? Então, e os discípulos também tinham uma bolsa comum, que por incrível que pareça, quem tomava conta dessa bolsa era justamente Judas, né? E a gente vê isso em João, capítulo 13, versículo 29. E aí, já entre os discípulos, Jesus vivencia a questão da partilha dos bens, né? Eles ajudavam com seus bens aquela missão de Jesus na Galiléia. E, prosseguindo na Bíblia, a gente passa então para os Atos dos Apóstolos e nós vamos ver que nas primeiras comunidades cristãs também o dízimo era uma questão de partilha, né? A gente vê lá o que cada um possuía era posto a serviço dos outros. A gente vê em Atos capítulo 2, versículo 44 a 47, assim: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, por livre decisão, a partilha não era imposta pelos apóstolos, né? Os apóstolos não impunham, não obrigavam os fiéis a partilhar, a devolver o Deus, a dar o dízimo. Era uma expressão natural do amor a Cristo e aos irmãos. Então, o dízimo toma uma nova visão com os apóstolos, com Jesus, né? De ser uma questão de partilha por amor. Também a gente vê em Atos capítulo 11, 29, Romanos capítulo 15, versículo 26 a 27, em 1 Coríntios capítulo 16, 1 a 4, e também em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, e em Gálatas capítulo 12, versículo 10, que eram realizadas coletas para ajudar os que na Judéia sofriam durante a grande fome, né? Depois da morte de Jesus, e lá em Atos Apóstolos, sobreveio uma grande fome sobre a terra dos judeus, e os apóstolos realizavam coletas, os fiéis eram coletas, que eram colocadas para ajudar aqueles mais necessitados durante a grande fome, né? É bom fazer uma analogia, inclusive, com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Quanta gente está passando fome, com tanta dificuldade, e nós precisamos também fazer algumas coisas, algumas coletas, né? Então, isso aí se tornou recorrente entre as comunidades cristãs. Era uma característica das comunidades fazerem coletas para ajudarem os mais necessitados, as pessoas que passavam fome. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9 a 7, o apóstolo Paulo ensina que cada fiel deve dar como dispôs em seu coração, pois Deus ama aquele que dá com alegria.
Aí o cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser o servo de Cristo. Conforme a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. E por saber que ele não pertence a si mesmo. Então, dar conforme tiver decidido em seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, aí o dízimo, a contribuição dos católicos, dos fiéis, dos cristãos, toma uma nova dimensão. Então, no conjunto do Novo Testamento, se torna clara a continuidade das 3 finalidades que o dízimo tinha desde a legislação mosaica, que era sustento dos levitas e sacerdotes, socorro aos necessitados e manifestação do temor de Deus. A diferença principal entre esse dízimo do Novo Testamento e o mosaico está justamente na motivação. Não é mais por força de uma lei que se é obrigado a ser dizimista, não é mais ser obrigado, mas é pela decisão livre da consciência e do coração. Então, esse percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo, ela parte do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele, do amor a Ele. Assim, tanto a 10ª parte, que era prescrita no Antigo Testamento, como a partilha dos bens, praticada pelas primeiras comunidades cristãs, são formas diferentes da mesma atitude que brota da fé, do amor e da gratidão. Uma outra coisa muito importante que precisa ser revista é a forma atualmente muito difundida de propor o dízimo, baseada naquela chamada teologia da prosperidade. Né? Eu vou ser dizimista porque Deus vai me abençoar, vai me dar um carro novo, vai me dar uma casa nova, vai me dar um novo emprego. Não! Essa interpretação indica como fundamento alguns textos do Antigo Testamento que relacionam a obediência a Deus e o dízimo com a multiplicação dos bens materiais e com a prosperidade pessoal. Essa interpretação da teologia da prosperidade, ela isola os textos bíblicos do seu contexto e do conjunto da Sagrada Escritura. Então, quando o dízimo é proposto com essa fundamentação, a gente falsifica o rosto paterno e amoroso de Deus, revelado por Jesus Cristo. Né? Deus não quer uma negociação com ele. Eu vou dar o dízimo e ficar rico, para mim ter bênção. Não. O dízimo tem que brotar do seu coração como essa expressão de amor, de gratidão e de fé. E quando a gente interpreta dentro da teologia da prosperidade, a gente distorce a nossa relação com Deus e a gente priva o dízimo do seu significado mais autêntico, do seu significado maior. Então esse nosso vídeo foi um pouquinho mais longo. Eu agradeço a você de ter tido a paciência e acompanhado toda essa trajetória bíblica. E eu convido a você que continue a ler a Bíblia, continue a refletir a Bíblia, reflita sozinho, reflita na sua família, reflita no seu grupo, na sua pastoral do dízimo. É muito importante que a gente conheça os fundamentos bíblicos do dízimo neste livro maravilhoso. E eu quero convidar você já para o nosso próximo vídeo amanhã, onde nós vamos refletir, vamos falar sobre o verdadeiro significado do dízimo, as dimensões do dízimo e as suas finalidades. Vai ser o 4º vídeo da nossa série e desde já eu convido você, não desista, seja obstinado. Você que já assistiu o 1º vídeo, o 2º vídeo e esse 3º, participe conosco do 4º, que eu tenho certeza que você vai se encantar e se apaixonar por esse tema tão maravilhoso da nossa igreja, que é o dízimo. Espero que você tenha gostado desse like, desse vídeo. E se você gostou, dê aí o seu like, partilhe e compartilhe com as pessoas da sua pastoral, com as pessoas da sua comunidade, com as pessoas da sua família e com as pessoas que você quer que conheçam um pouquinho mais sobre essa bênção, essa graça que é o dízimo na nossa vida e na vida da nossa igreja. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Hoje eu fiz aqui uma homenagem à paróquia lá do Vinhas Velho, São João Batista, que trouxe essa camisa.
Um abraço a todos vocês dessa paróquia e um abraço a todos vocês. Então, até o nosso próximo vídeo. Abração!